Olá, ouvintes da família restaurada com Jesus. Como é que você está? Se você acompanha nosso trabalho ou é somente ouvinte, você faz parte dessa família. O tema de hoje traz um assunto bastante visto no meio das famílias, que é as discussões sobre a redução de gastos em casa começam. Mas e agora? Agressões, quebra-quebra, colocar defeito em tudo, falta de paciência, são as cenas mais frequentes no meio das famílias. E a maioria dos motivos que levam essa reação é justamente a falta de controle emocional, a falta de paz e a falta de sabedoria em lidar com os problemas. Nessa pandemia, muitos chefes de família têm perdido seus empregos, não têm vendido nada. Há ramos que afetaram drasticamente porque certos consumos a população diminuiu. E há esposos que ficam com vergonha de falar, de reconhecer que precisa de ajuda e que precisa de Deus, de se abrir com a esposa, de compartilhar a preocupação que martela na mente. Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, o orgulho é que sobressai, impedindo deles se expressarem e, às vezes, a forma que algumas esposas os recepcionam é a pior maneira possível de se comunicar, de recepcionar, né, de receber o marido em casa quando ele chega da rua, do trabalho. A depender da forma que você costuma se comportar diante do que você vê, presencia e percebe, aí não tem varão que aguente a pressão. A palavra de Deus, ela fala que a palavra branda, ela desvia o furor, né? E tão bem, né? Ele tem poder de dissipar o mal, de intimidar, né? As armadilhas ali, até o plano de ataques, fúria, xingamentos, só porque a pessoa ali foi acolhida. Mas será que você está preparada, capacitada para saber separar o que é seu, o que é do outro, identificar que aquela pessoa está precisando ali de acolhimento e não de julgamento, e você mudar o seu hábito para fazer diferente? Será que existe essa capacitação em você, como mulher, como esposa? Essa capacitação ela vem do próprio Deus. Pensa você que só porque é homem, provedor da casa, né, levantado por Deus como provedor da casa, a mulher ela tem um papel de ajudadora. Você pensa que o homem ele não precisa de atenção, que ele não precisa de apoio ou até mesmo de uma palavra de conforto? Engano seu. Te questionamos. Você sabe enfrentar dificuldades temporárias? Sim ou não? Porque tudo passa. Momentos de escassez não são para sempre. Porém, a gente encontra sim dificuldades na nossa vida. Nem tudo é um mar cor-de-rosa. E algumas iniciativas fazem toda a diferença no nosso dia a dia e em meio aos problemas cotidianos.
Vambora refletir? E se ao invés de criticar e julgar, você o acalmasse? E se ao invés de chamá-lo de fracassado, você o recebesse com palavras acolhedoras, palavras de fé e de encorajamento? Agora vamos checar com prontidão o que as escrituras sagradas dizem sobre isso. Sim, a Bíblia tem tudo. Eclesiastes, capítulo 4, versículos do 9 ao 12. Abre a tua Bíblia aí comigo para conferir. Olha só, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras, que inclui o Senhor Jesus, nesse triângulo amoroso aí da vida sentimental, não se quebra tão depressa. Então, o cordão de 3 dobras refere-se ao trabalho com cooperação. Melhor é serem 2 do que um, melhor ainda se forem 3. Afinal, o companheirismo promove mais colaboração, proteção e calor mútuo. Quando o Altíssimo, Jeová Deus, se une às pessoas, elas se tornam fortes para resistir e prevalecer sobre as adversidades da vida. Vemos a importância desse ensinamento também para a vida amorosa. A solidão, além de ser frustrante, é um fator de risco para a saúde e o bem-estar. Por isso, a união conjugal foi um projeto de Deus. Confere mais em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Quando homem e mulher se unem, sob a bênção do Espírito Santo, se tornam fortes como um cordão de 3 dobras que não se rompe. Então, você compreendeu? A Bíblia desperta que temos apoio um do outro. Torna-se o problema muito pequeno e suportável. Deixe-me repetir. Quando temos um apoio um do outro, a palavra de Deus, que é nosso manual de instrução, diz que o problema se torna pequeno e suportável. Trouxemos para vocês algumas sugestões que podem ser adaptadas facilmente por você. Você não precisa copiar nossas sugestões de frases, mas você pode se inspirar nelas e passar a fazer diferente daqui por diante. A seu sal no meio da sua casa, no meio do seu casamento. Deus é com a gente. Virá uma saída. Olha que palavra de conforto, né? O marido chegou nervoso, botando defeito em tudo, explodindo em casa, e você já percebeu ali que o ramo dele as vendas estão fracas, o ramo dele, a procura baixou, porque há momentos de crise, né, em vários ramos, tem momentos que as vendas estão lá no topo e tem momentos de baixa vendas mesmo. E na pandemia os desafios têm aumentado. Mas fale uma palavra de fé, de encorajamento, mas não fique parada não. Outra sugestão. Calma, amor. Vamos passar por isso juntos. Poxa, se você tem ali uma companheira, uma parceria, você se sente um leão. Você se sente forte. Poxa, a mulher não me julgou, não me criticou. Me deu uma palavra que acendeu tudo aqui dentro. Acolha e promova a reunião com seus filhos, participando eles da situação atual e que vai ser preciso economizar daqui para frente.
e depois faça a reunião só entre vocês, que é o casal, e convide Jesus para participar dessa reunião. Olha a outra sugestão. Vamos pedir uma ajuda para suprir a emergência enquanto a gente ora e providencia juntos uma válvula de escape. O que você acha? Quem você está na mente que pode nos socorrer emergencialmente? Você sabia que a gente sempre tem aquele amigo, aquela vizinha, ou até mesmo um parente mais achegado, que a gente sabe que pode contar. Sempre temos um desses na nossa mente, que facilmente pode nos doar alguns quilos dos principais alimentos, o tradicional feijão e arroz. Uma palavra muda tudo. Se você gostou desse conteúdo, leia novamente ou escute o áudio para que esse conteúdo faça parte de você. E compartilhe. Tem alguém precisando ouvir essa direção? Somos do grupo Família Restaurada com Jesus Oficial. Deus te dirija e que Ele te abençoe.